Salve Aquário! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que estejam muito bem. Buscadores e buscadoras de respostas e sabedoria. Bora lá, meus amores. Vamos lá para a leitura de vocês. Antes que perguntem, gente, sim, estou um pouco afastado do canal. Vou reformular todo o conteúdo do canal, absolutamente tudo. Tem signos faltando, sim, mas Capricórnio e Aquário são os signos que ranqueiam o canal, ou seja, mais visualizações, mais comentários, mais curtidas, etc, etc. Compartilhamento, a gente tem como saber tudo isso, entende? Então, uma das coisas que já vai acontecer é os signos mais ranqueados, sim, terão vídeos extras, ok? Vamos lá, Aqua, lembrando que são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, pode refletir um presente ou até mesmo um passado, serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, blá, blá. 9 de espadas. Para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão, tá bom? Trabalho é muito sério, mas a gente traz uma leveza aqui. E qualquer barulhinho que vocês ouvirem, tipo esse, ó, é a cadeira. Eu passei óleo nessa porcaria, mas ela continua rangendo. Rainha de Ouros. Lo que se passa. Ah, meu Deus do céu. Aqua. Uma situação parada que está trazendo uma preocupação, né, meus amores? Mas tem movimentação, Aquário. Take it easy, my friend. Take it easy, my friend. Nós abrimos com o 9 de espadas, que foi clarificado pela lâmina do enforcado. Tá? O que acontece aqui? A lâmina do enforcado, ela não traz só uma situação parada, tal. Ela traz uma energia de novas opções, novas possibilidades, olhar por novas opções ou novas possibilidades, né? Ela traz uma energia de concessões, de sacrifícios, ou seja, então a gente pode estar falando de N situações aqui, dentre essas que eu falei, tá? Mas o que eu entendo que, para muitas pessoas, por conta desse 3 de paus ao lado do enforcado, a pegada está mais por conta de algo que realmente está parado e também está por conta de algumas mudanças que talvez estão acontecendo ou virão acontecer aqui na sua energia, onde você vai precisar ou fazer algum tipo de sacrifício ou abrir mão de alguma coisa, uma concessão aqui, né? Ou você vai precisar ter uma nova visão sobre alguma questão ou algumas questões aqui. Entende? É como se o universo tivesse se movimentando, Aqua, para trazer mudanças para você. Só que essas mudanças realmente... E o que eu acho estranho, inclusive, e bem interessante, é que Aquário geralmente não se abala tanto assim com relação a mudanças, né? Óbvio, essa parada, essa situação, por exemplo, de ficar parado numa situação, né, um processo de estagnação, tudo bem, isso aqui levaria de boa aqui esse 9 de espadas, essa preocupação, ansiedade, etc, etc. Mas mudanças não tanto, né? Só que o que acontece? Essas situações, elas estão mexendo diretamente aqui com as suas questões de estabilidade, seja estabilidade econômica, seja sua estabilidade emocional, até mesmo aqui uma questão de saúde para algumas pessoas, né? Eu entendo que talvez essas mudanças possam gerar algum tipo de preocupação com relação a isso, muito provavelmente, tá? Só que quem veio clarificando a lâmina da Rainha de Ouros foi o 3 de paus, e o 3 de paus é uma lâmina de movimento. Eu vou clarificar essas lâminas para a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas eu já vejo uma energia de movimentação e posso dizer aqui, né, nessa pré-leitura, que, Aqua, está vindo uma estabilidade aí na sua direção. Está vindo, né, na sua direção uma estabilidade. Ou está vindo aqui alguma pessoa aqui nessa figura da Rainha de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio, não
se peguem ao gênero, tá? Pode ter forte no mapa essas energias. Mas a característica da Rainha de Ouros é uma pessoa que cuida, sabe? É uma pessoa que tem esse cuidado, é uma pessoa que tem o poder de multiplicar as situações. Então pode ser uma pessoa nessas características ou uma situação de estabilidade. Vamos clarificar essa situação para a gente entender melhor. Fala do enforcado, tarô, por gentileza. Bateu e caiu, né? 2 de paus. Não, vamos deixar aqui que eu já pego. 2 de paus. 6 de espadas. Mais uma. 5 de copas. Tem algumas situações aqui, né? 5 de copas fala ou de um arrependimento ou de um medo de se arrepender, mas eu tô vendo mais um medo de se arrepender porque ele veio depois do 6 de espadas. E o 6 de espadas é um processo de transição, porém, contudo, entretanto, veio 2 de paus aqui. Né? O que acontece? O 2 de paus traz uma energia, sim, de algo parado, mas não é uma lâmina tão ruim nessa configuração, por conta do 6 de espadas aqui. O que acontece? Me mostra que existem aquarianos que estão entrando dentro do processo de análise, de entendimento. Porque o 2 de paus é uma lâmina que pode falar, inclusive, de parcerias que chegam para você, pode falar até questão de relacionamento. Sim, pode falar sim, tá? E pode estar havendo um processo de análise nesse momento. Então, bate bastante nessa questão do enforcado, só que essas análises, esses estudos, esse entendimento que você está buscando entender sobre toda a situação que está acontecendo na sua vida, isso está causando uma certa preocupação e essa preocupação, ela está refletindo diretamente nesse processo de análise e transição, tá? Por quê? Porque quem fechou aqui foi o 5 de copas. E o 5 de copas é uma lâmina de quem carrega uma energia de medo de se arrepender. Aqui eu vejo mais um medo de se arrepender do que alguém que se arrependeu de alguma coisa. Tá? Pode ser que alguém fez uma movimentação aqui e essa movimentação não deu o resultado que queria e trouxe aqui um arrependimento e também uma energia de preocupação? Pode ser sim, mas eu vejo mais um medo, tá? Medo de eu sair, né? Porque o 6 de espadas ele fala inclusive de questões de mudança, né? Mudança física, inclusive, ele fala dessa transição. Para muitas pessoas, com essa dinâmica do enforcado, 2 de paus aqui, tem até uma mudança de comportamento, de pensamento. Como eu vou agir a partir de agora? Pode ter acontecido alguma situação que fez você entrar dentro de um novo entendimento, ou seja, você começar a olhar uma situação de uma forma diferente. Bom, eu estava numa dinâmica aqui e adapte ao seu momento, seja ele qual for. Tá? Eu estava numa dinâmica onde nessa dinâmica eu entendi que eu quero certo, mas houve alguma coisa, alguma situação que me colocou a olhar, observar uma outra possibilidade, uma outra vertente, né? E essa situação está fazendo com que eu mude meu comportamento diante dessa dinâmica. Flávio, onde o 5 de copas entra aí? Eu entendo que é mais o sentimento de ter permanecido numa situação. A gente vai clarificar melhor. Fala desse 5 de copas de forma isolada aqui, tarô, nessa situação. Por gentileza aqui, tarô. Nossa não, irmão. Oh, meu Deus do céu. Por que não caiu lá dentro do banheiro? No vaso? 2 de ouros. Nossa senhora, troféu joinha. Né? Explicou e não explicou nada. É uma instabilidade, né? 2 de ouros é uma situação de instabilidade, algo que pede estabilidade. Esse 2 de ouros fala aqui. Seja conciso, tarô. Por gentileza. Sem embaçação e sem bagunçar a parada. Eita, pega. Pode estar relacionado com uma figura feminina de autoridade aqui para algumas pessoas. Tá? Uma mãe, uma esposa, pode ser você dentro de um processo de instabilidade. Tá? Só que eu não vou levar por esse lado, porque eu gosto de
colocar vários exemplos na leitura, tá? Para coincidir com mais situações também para as pessoas, para poder adaptar ali e ver se está ressoando ou não. Mas a Imperatriz, ela fala de abundância, prosperidade. Né? E aí tem um medo de se arrepender. Pode ser alguém aqui que perdeu alguma coisa, perdeu dinheiro, perdeu... Né? Pô, eu já perdi bastante nessa situação e agora fazer essa movimentação, mudar tudo aqui, fazer uma mudança de casa, por exemplo, né? Para algumas pessoas tem uma situação bem específica aqui, mas é bem específica, tá? Pode ser uma situação de alguém que te fez não digo te fez mal, mas te trouxe algum tipo de instabilidade. Aqui, essa pessoa talvez retornando na sua energia. E se for, posso estar falando com pessoas, inclusive com situações aqui onde existe uma distância geográfica. Retornando para quê, Flávio? Aqui não está me mostrando, mas está me mostrando que alguém pode ficar numa dúvida aqui com relação a essa situação de retorno? Pode, não tem muito o que esconder, né? 9 de espadas, tarô, por gentileza. Esse 9 de espadas, signo de Aquário. 6 de copas. E aí bate muito com esse 5 de copas, né? 6 de copas é uma lâmina nostálgica. Não fala só de questão de passado, relacionamento... Inclusive isso aqui, se tratando de uma imperatriz no meio, pode falar até de uma situação familiar que vem de muito tempo, né? De quando, por exemplo, você era criança. Flávio, onde isso se enquadraria? Teve alguma coisa aqui que mudou, que está fazendo com que você mude um pensamento ou um comportamento. E o arrependimento é de ter tentado trazer uma estabilidade para essa situação. Se tratando de uma questão de 6 de espadas, clarificando o 9 de espadas, um passado. Seja ele qual for, adapte a sua situação. Pode ser um passado recente, Flávio? Pode, com certeza, mas pode ser até uma questão de quando você era criança ali. Entende? Quando você era pequenininho, saca? Fala mais do 9 de espadas aqui, complementando 6 de espadas, tarô, por gentileza. A roda da fortuna. Meus amores. Ou uma situação de passado, ela vai ter uma reviravolta, ou tem uma... Ou essa questão do passado aqui, ela vai causar um da roda da fortuna. 10 de copas, caramba. Tá, tem algumas situações aqui, levando em consideração tudo que eu falei até agora, tá, meus amores? De alguém tá preocupado com alguma mudança e tal, e sim, a mudança tá aqui. E ela vai tirar você de um lugar e vai te colocar em outro. E não tem jeito, tá? A roda da fortuna veio batendo no 9 de espadas, mas eu não tô entendendo que pode ser ansiedade, né? Pode ser ansiedade. Aquário vive lá na frente, né? Pode ser isso daí. E não estou falando de forma a criticar, é uma das características de Aquário, né? Viver lá na frente. Aquário geralmente tem uma situação de ansiedade. E a roda da fortuna, nessa configuração, nessa dinâmica do jogo, pode estar mostrando aqui uma preocupação já lá na frente. Como é que vai ser essas mudanças, que essas mudanças vão me proporcionar, etc, etc, etc. Mas vem um 10 de copas, tá bom pra você? Um 10 de copas que fala de união familiar, completude emocional, etc, etc. Se tratando de um 6 de copas? Com certeza, meus amores. A questão é que é o seguinte... Nessa situação onde essas mudanças vão acontecer, essa roda da fortuna, para quem é uma questão de mãe, por exemplo, pode estar falando que houve que foi essa a reviravolta, que foi essa situação aqui que mexeu muito com as estruturas de Aquário, onde Aquário agora está fazendo uma baita de uma análise até de se afastar, inclusive, dessa situação. Por outro lado, para outras pessoas, eu vejo que é como se
alguma questão do passado, e se a gente estiver falando de pessoa, pode estar falando sim de relacionamentos, etc. Alguma situação do passado, ela vai ter uma reviravolta e nessa configuração é alguém retornando. Só que isso vai trazer muita, mas muita dúvida. Pode colocar alguém aqui num processo de estagnação. Pode colocar num processo de estagnação, viu? Uma situação aqui. Dois de paus é uma lâmina de expectativa. E esse é bem específico, esse recado aqui, Aqua. Tem uma situação de alguém que ficou na expectativa de não digo um retorno, mas uma reviravolta com relação a alguma situação de passado. E isso meio que cansou. Não é que cansou, eu acho que algumas pessoas tiveram a percepção de que não vai ter uma reviravolta conforme você achou que teria. E aqui eu vejo que quando você entra dentro desse processo e sai fora, ou seja, bom, eu entendi que desse mato não sai mais cachorro, aqui a roda da fortuna, ela entra na sua energia revirando, mas revirando tudo que foi de merda do seu passado. Mas como assim, Flávio? De uma forma positiva. É como se quando eu solto a expectativa de alguma coisa que envolve sim um passado, envolve sim um arrependimento, tá? Tipo, meio que destrava um monte de coisa. A roda da fortuna, ela vai chegar e ela vai pegar o seu passado, vai jogar tudo dentro de uma centrífuga, vai dar daquela enxugada e vai colocar você num caminho completamente, mas assim, Aqua, completamente diferente. E aqui eu tô falando com pessoas que estão com medo disso. Medo de ser feliz. Medo do que pode vir. É natural, né? A gente se lasca aí quando aparece alguma coisa, a gente fica com o pé atrás mesmo, né? Fica com o... que não passa nem sinal de Wi-Fi. Complicado. Mas aí o que acontece? Aqui a energia que vem, ela é muito positiva versus a preocupação que tem na mesa. Versus esse 9 de espadas, que é uma masturbação mental. Alguém aqui preocupado, ansioso demais. Pode ser também algumas pessoas que estão ansiando por essa reviravolta? Sim. Só que, tipo, tem uma parada muito complicada aqui, Aqua, porque é como se o 9 de espadas estivesse travando, porque ainda tem alguma coisa do passado que precisa ser liberada, que precisa ser deixada de lado. E seja o que for essa situação de passado, se é uma mágoa, se é uma tristeza, se é um relacionamento, sabe? Eu tô sentindo que a partir do momento que você sai do campo da expectativa, porque o que está travando algumas pessoas dentro de uma situação de passado é a expectativa de uma mudança. A expectativa de algo acontecer, só que algo não acontece. Quando você sai e faz a sua movimentação mental numa outra direção, você destrava a roda da fortuna e a roda da fortuna te joga num 10 de copas. É meio que muito automático. Porém, contudo, entretanto, o medo de não entender como é que vai ser o futuro e de que forma vai ser esse futuro está criando um círculo vicioso dentro da vida de Aquário. Ora, eu não sei como é que vai ser o futuro, então eu volto, travo, fico prospectando um passado ou fico na expectativa de um passado e aí as coisas não acontecem porque eu tenho medo do que vai acontecer. Entende? Complexo, mas entendível aqui, né?
Não adianta chegar no comentário. Não adianta, tá? Não tem como não entender o que está sendo dito aqui. Se não está entendendo, porque não está ressoando com você. Né? Deixa o seu like de gratidão e procura um vídeo que ressoe com você. Não é verdade? A pessoa, além de tudo, é ingrata. Ela dá dislike e acha que prejudica. E tonta. Prejudica não, meu amor. O que acontece? Aqui, meus amores, é inevitável a mudança. E ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Porque se caiu a roda da fortuna, e a roda da fortuna é uma lâmina de muita mudança, tá me dizendo que, tipo, ou solta ou solta. O problema é como que vai ser recebida essa mudança. Porque se ainda tem uma análise aqui, algumas pessoas precisam mudar o comportamento ou a visão de alguma coisa, ou o modo como você pensa ou reage a alguma situação. É uma coisa simples, sabe? Isso pode estar envolvendo alguma situação que, por exemplo, você se arrepende. Ou uma situação, ou um medo de se arrepender de alguma coisa, sabe? Eu tenho medo de dar o primeiro passo, eu tenho medo de fazer essa movimentação e me arrepender. Mas cacete, tá uma porcaria do jeito que tá. Ah, mas e aí, se for pior? Não, aqui não tá mostrando pior, né? Pode ser uma mudança de comportamento com relação a essa figura, que pode ser materna, ou alguém que tem aqui uma expressividade na sua energia. Flávio, necessariamente uma mãe? Não, daria para adaptar isso aí a qualquer situação. Mas eu vejo muito uma situação de uma figura feminina. Tá de brincadeira, né, irmão? Fala aqui para mim desse 3 de paus. Tô falando que vai aparecer uma oportunidade aqui que vai trazer uma estabilidade. Fala mais as de paus. Ou alguém vai... E o final de uma... Aqui, ó. É disso que eu tô falando. O tarô não mente, meus amores. O 9 de espadas, que é o centro da parada, preocupação, ou seja, o que tá parado, o que eu tenho que fazer, as movimentações que eu tenho que fazer e tal. Eu não faço porque eu tenho medo, porque eu tô ansioso, preocupado, tá? Só que quem veio clarificando o 3 de paus, que é a movimentação após a roda da fortuna, o as de paus junto com o 10 de espadas. Ou seja, o 10 de espadas é finalização de dor. E o as de paus é uma nova oportunidade. E muito rápida. E aqui, meus amores, para algumas pessoas já até apareceu. Você está nessa parte da análise aqui. Nós temos as, 2 e 3 de paus na mesa. Para algumas pessoas até apareceu já a oportunidade. Aconteceu. Flávio, essa situação de retorno aqui na energia aqui, pode ser que alguém, sim, retorne aqui, tente retornar. E eu vejo que tente retornar aqui tentando uma situação nova, uma questão de pessoa, tá? Uma situação nova, querendo mostrar, oferecer alguma coisa completamente diferente, tá? Porque houve um rebuliço aqui nessa situação, trazendo a finalização de uma dor aqui para quem quer, obviamente, tá? Mas eu vejo uma tentativa de retorno, sim. Uma situação de trabalho, projeto, tá mais você voltando, se for questão... Tipo, eu tinha um projeto que eu deixei engavetado e agora eu vou botar ele, só que quando eu tentei, não tive apoio, não tive nada, entende? Principalmente se for uma questão aqui envolvendo mãe, eu não tive um apoio aqui da minha mãe, eu não tive apoio dos meus familiares, não só de mãe, né, família aqui.
E aqui eu tenho uma nova oportunidade de botar esse projeto em dia, né? De botar esse projeto. Então, eu queria fazer tal coisa, agora eu estou tendo a oportunidade de fazer. E eu vejo que o resultado que vai trazer essa situação aqui, Aqua, é muito positivo. 10 de copas, rainha de ouros, ou seja, a estabilidade, tanto econômica quanto emocional. Entende? Flávio, pode ser uma situação nova, mas assim, muito óbvio. Mas aí a situação nova aqui seria assim, uma coisa diferente. Eu não estou vendo uma situação igual, não estou vendo uma situação de mesmo ou mais do mesmo. Pode ser agregar alguma coisa, pode ser, se for uma questão de trabalho, projetos, ou você fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado a fazer. Bom, eu não tenho tanto essa característica de me arriscar, mas agora eu vou fazer. Eu vou fazer uma doideira aqui, eu vou meter o louco e vou fazer uma viagem, vou fazer uma mudança, sabe? E eu vejo o negócio dando muito certo, né? Eu tô vendo o diferente. Uma situação de relacionamento também, para quem e aqui tem, pode ter sim. Por conta desse 10 de copas, eu tô dando risada porque é o medo de se relacionar, né? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. É como... Aqui é alguma coisa, até cuspi, ó. Aqui é alguma coisa bem diferente, meus amores. Bem diferente mesmo. O tipo de pessoa que você está acostumado a se relacionar, é alguém que não é do mesmo naipe. Assim, em todas as características, não, por exemplo. Como é que é? Vamos lá, eu, por exemplo, eu aprecio pessoas que são inteligentes. Eu gosto de pessoas, eu gosto de conteúdo, eu gosto de conversar, de sentar e ter papo com a pessoa, saca? E tipo, pode ser que apareça alguém que não seja inteligente, gente, não é isso. Mas pode me expressar errado, vai dar merda isso. Mas pode ser alguém, por exemplo, que não conversa do que eu gosto de conversar. Flávio, o que você gosta de conversar? Eu gosto de conversar sobre espiritualidade, sobre quinta dimensão, naves espaciais, ET, o escambau A4, um monte de coisa, ocultismo, né? Ciências ocultas. Ou seja, adoro esses assuntos. Não que eu não converse sobre outros também, né? Mas pode ser uma pessoa que não manje de nada, absolutamente nada disso que... né? Tô dando um exemplo só. Características físicas também, etc. Isso tudo, enfim, tá? Mas que a mudança aqui é inevitável, isso daqui vai acontecer de um jeito ou de outro, vai. Aqui tá batendo muito forte uma revolução de uma situação de passado. Eu não vou repetir, porque senão fica muito prolixo o vídeo aqui, né? Vamos lá. Tarô por Gentilantes aqui. 9 de espadas com o enforcado. 3 de espadas. Sabia que tinha dado uma merda aqui. Clarifique 3 de espadas. 7 de paus. Veio você. Quem é você? A fila do pão aqui. 3 de copas. 3 de espadas é uma lâmina de dor, de traição, de sofrimento, né? Só que olha que interessante, nós temos o 3 de espadas na mesa, o 9 de espadas e o 10 de espadas finalizando aqui junto com a oportunidade. Certo? Certo. Beleza. Só que o 3 de espadas veio clarificado pelo 7 de paus com o 3 de copas. Isso daqui pode ter tido, se for uma situação, pode ter um envolvimento de outras pessoas. Se for uma situação de relacionamento, uma terceira pessoa, pode. Porque aqui o que tá falando desse 9 de espadas com o enforcado? Que uma situação está parada ou está sob análise por conta do que já aconteceu. E o 3 de espadas com 7 de paus, aqui é alguém que foi bem atacado por pessoas, família. Entende? Teve aqui uma decepção com família, com ataque familiar. Saca aqui? 7 de paus também fala de alguém
que está resistindo a um processo de dor ainda, ou está tentando trabalhar alguma situação que foi extremamente complexa, nesse 3 de espadas. Ou seja, Flávio, eu ainda estou tentando me curar de uma situação. De repente aparece uma roda da fortuna aqui, que está querendo fazer um monte de mudança, e todo mundo falando de mudança, e até a mudança está falando de mudança, e eu não estou nem preparada, nem preparado aqui para receber um novo relacionamento que precisa mudar, ou uma situação, seja ela qual for aqui. Não tem como, tem coisas que me impedem também e eu preciso me curar dessas questões aqui, né? Fala aqui. Vamos pegar o microfone, o cachorrinho latindo. Não. 9, rainha de ouros com 3 de paus. Os vizinhos saem, deixam o cachorro para fora e o cachorro fica o dia inteiro latindo. O dia inteiro. Aí vai ter gente, cachorro late. Não, mas é o dia inteiro. E a noite inteira, até eles voltarem. Você não consegue dormir, assistir uma televisão, você não consegue fazer nada. 7 de ouros, tarô. Um 8 de ouros trazendo um 7 de ouros. Perfeito, né? Só que o 7 de ouros é bem interessante. E a roda da fortuna aqui no fundo do deck. Entende que aqui, ó, as coisas começam a acontecer quando a roda da fortuna se apresenta, e para algumas pessoas já se apresentou. Gente, eu tenho que dar uma entendida aqui, tá? Para quem já está num turbilhão, hein? Para quem já está num turbilhão. Toma cuidado, por quê? Porque a gente tem a mania de achar que tudo que acontece na nossa vida é torre. É torre, eu estou passando uma torre. Não, a roda da fortuna, quando ela entra desse jeito para trazer uma movimentação forçada, ela tem uma característica de torre. Entende? Porque a roda da fortuna tira você de cima, coloca você embaixo, tira você de baixo, coloca você em cima, tira você de baixo, coloca no lado. Entende? Ela causa mesmo. Só que, o que acontece? A roda da fortuna, ela traz a direção. A torre é desconstrução. Então, se eu estou numa torre é porque eu tenho que desconstruir algo. A roda da fortuna eu tenho que mudar. Mindset, pensamento, comportamento, entendimento. E mais um monte de ento. Saca? Então, se a roda da fortuna está refletindo o 9 de espadas, e nós temos o 6 de espadas aqui na mesa, junto com 2 de paus, que é essa análise, muito provavelmente não é você desconstruir alguma coisa. Vou dar um exemplo. Não é você desconstruir, não é você, vamos supor, você tem um projeto, você está trabalhando, sei lá, você montou um salão de beleza, as coisas não estão indo bem, né? Aí, para ajudar, montou um salão do lado e você perdeu os clientes que você tinha para o salão do lado, ali perto. Só um exemplo, tá? Pô, isso é uma torre na minha vida. Não, não é uma torre. É uma roda na fortuna, fazendo você olhar por outras possibilidades. O que eu posso oferecer de diferencial? O que eu posso mudar no meu trabalho? Mesma coisa para relacionamento, Aqua, tá? E situações familiares. Não é, eu vou terminar um relacionamento ou eu vou dar um basta, não. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso, como aqui parte dessa situação, fazer para melhorar? Mas tem outra parte. Tudo bem, o que eu posso fazer para trazer a outra parte para o meu lado? Entende o que eu estou querendo dizer? Ótimo. Por quê? Porque ela saiu no fundo do deck, então eu entendo que aqui, nessa situação, clarificando a rainha de ouros com 3 de paus, que é a movimentação, as de paus, 10 de espadas, a roda da fortuna já está ou já aconteceu na sua energia. Então ela saiu da mesa e veio para o fundo do deck. Vamos lá. 7 de ouros, que veio clarificado pelo 8 de ouros. Tá? O 7 de ouros é uma colheita. Flávio, mas o certo seria o 9 de ouros. É um 9 de ouros. Certo seria, depois do 8 de ouros.
Slot que é chocolate. Obviamente. Tô falando de mim. Obviamente, tá? Só que o que acontece? Eu vejo que aqui existe uma situação que ela vai ser trabalhada. Ou seja, essas mudanças que vão acontecer, elas vão exigir que você, sim, se entregue a uma situação para que você tenha um resultado. Até aí tudo bem, a gente entende. Bom, as mudanças vieram, estou em busca da minha estabilidade, seja ela financeira, seja ela de relacionamentos, etc, etc. Eu entendi, passei por esse turbilhão. Porém, contudo, entretanto, esse eu vou trabalhar, ele vai te jogar no 7 de ouros e não no 9. Por quê? Porque o 7 de ouros traz uma energia de, ok, conquistei o que eu queria. Eu posso me manter do jeito que eu estou, mas eu posso fazer algo mais, eu posso ir além, eu posso ganhar o mundo, porque aqui já está falando que você pode ganhar o mundo. Entende? Por isso o 8 de ouros clarificando o 7 de ouros. A mudança vai acontecer, as coisas vão chegar na sua energia? Vão, de um jeito ou de outra. Só que é muito interessante já ver o que precisa ser mudado, entendido, o que precisa ser sacrificado, o que você precisa fazer aqui, concessões com relação, seja lá o que for. Por quê? Se a roda da fortuna chega bagunçada, ou ela chega já no... e você está bagunçado, aqui as coisas vão demorar um pouco a acontecer, porque até a coisa se ajustar ali, vai demorar um pouco. Mas o resultado é extremamente positivo. Extremamente positivo. Seja o que for, um novo que chega, uma situação, inclusive para a situação de passado, tá? Para a situação de passado. Flávio, uma situação de um projeto vai ter que trabalhar, uma situação de um relacionamento vai ter que ser trabalhado, sim. Vai ter que ser trabalhado, sim, também. As coisas não podem ser como eram antes. Aqui aqui nessa parte aqui, ó, tira aqui. Aqui para cá é uma configuração completamente diferente para vocês, ó Aqua. E vai acontecer, inevitavelmente. Então, assim, esteja preparado para essas mudanças. E não acha que tudo é torre que está acontecendo. Você talvez só não esteja olhando para a direção certa. Tá bom? Deixou o seu like, deixou o seu comentário, deixou sua inscrição, compartilhou esse vídeo com aquela pessoinha cabeça dura que não sabe? Enfim, meus amores, eu trouxe esse vídeo aqui, eu vou trazer outros vídeos dos outros signos, tá? Estou modificando todo o canal, espero que vocês compreendam. Eu realmente não estava feliz como estava o negócio, tá? Ao contrário do que estão dizendo por aí nos comentários, eu estou apagando o que eu consigo achar. Eu não vou fechar o canal, vontade por esses tempos atrás aí não faltou, mas não de fechar, né? Mas eu não vou fazer essa movimentação, muito pelo contrário. Eu vou trazer mudanças. Por quê? Porque eu também estou nesse balaio de gato aqui. Por quê, Flávio? Porque eu sou cúspide, Capri, Aquário. Eu tenho muito forte as duas energias, tanto de Capricórnio quanto de Aquário. Também estou nesse balaio de gato. E a roda da fortuna também está enchendo o saco aqui. Então, assim, bora lá, meus amores, um pouquinho de paciência. Vocês são demais. Eu quero agradecer porque, vocês ranqueiam os vídeos. Vocês passaram Capricórnio, inclusive, e eu quero agradecer muito de coração por isso, ok? Gente, espero poder ter ajudado. Até o próximo vídeo. Você que deixou seu like, tudo certo, muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.